Nesta aula, trabalhamos as seções 6, 1 e 6, 2 do capítulo 6, que constroem os fundamentos matemáticos da mecânica quântica. O objeto central é a função de onda psi de x e t, que carrega toda a informação sobre o estado do sistema. Junto com ela, vamos construir os três operadores fundamentais, x-chapéu, p-chapéu e h-chapéu. Ao final desta aula, você vai entender o que psi significa fisicamente e como extrair previsões experimentais a partir dela. Esses são os ingredientes com os quais toda a mecânica quântica é montada. A pergunta fundamental desta seção é como descrevemos matematicamente um sistema quântico. Na mecânica clássica, a resposta é simples e basta especificar a posição e o momento em cada instante do tempo. Na mecânica quântica, isso não basta. A natureza ondulatória dos fenômenos pede um objeto matemático diferente. Esse objeto é a função de onda psi de x e t. Mas psi por si só não é diretamente observável, ela não é uma grandeza que você mede no laboratório. Max Born propôs a interpretação correta de psi em 1926, e é exatamente isso que vamos ver agora. Born propôs que psi de x e t é uma amplitude de densidade de probabilidade. Born não derivou essa interpretação de nenhuma teoria anterior, ele a propôs como postulado porque funcionava. O postulado está formalizado na equação 6, 1. P de x e t é o módulo ao quadrado de psi de x e t. O módulo ao quadrado de psi é psi estrela vezes psi, onde psi estrela é o complexo conjugado de psi. Para calcular o complexo conjugado de psi, você inverte o sinal de toda a parte imaginária da função. O produto psi estrela vezes psi é sempre real e não negativo, garantido pela álgebra dos números complexos. Psi pode ser complexa, mas psi estrela vezes psi é sempre um número real, maior ou igual a zero. E esse comportamento é exatamente o que exigimos de uma densidade de probabilidade. Então P de x e t é uma densidade de probabilidade, mas o que isso significa na prática? P de x e t vezes dx é a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx no instante t. Para saber a probabilidade da partícula estar numa região mais ampla, você integra P de x e t sobre essa região. Um ponto essencial, psi de x e t não descreve onde a partícula está no sentido clássico. Não há trajetória definida na mecânica quântica, não existe uma curva que diga o caminho da partícula pelo espaço. Psi descreve onde a partícula pode estar e com qual probabilidade, caso você faça uma medição. Toda a informação sobre o estado do sistema está em psi de x e t, de forma probabilística. A interpretação probabilística de Born foi altamente controversa quando surgiu em 1926. Einstein, por exemplo, contestou essa visão até o fim de sua carreira. Ele argumentava que uma teoria completa deveria prever o resultado de cada medição individualmente, não apenas distribuições de probabilidade. A física ficou do lado de Born nessa disputa. A interpretação probabilística é consistente com todos os experimentos realizados até hoje. Born recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1954, quase 30 anos depois de propor essa ideia. A pergunta prática que surge em seguida é: dado um sistema, como determinamos psi de x e t? A resposta é a equação de Schrödinger, que vamos trabalhar na seção 6.3. Na seção 6.2, introduzimos os operadores quânticos, objetos que não têm análogo direto na mecânica clássica. Na mecânica clássica, posição e momento são simplesmente números, você mede e obtém um valor. Na mecânica quântica, posição e momento se tornam operadores, x-chapéu e p-chapéu. Um operador não é um número, é uma instrução matemática para agir sobre uma função de onda. O operador posição x-chapéu, por exemplo, age multiplicando psi de x e t por x, é o mais simples dos três. Os operadores p-chapéu e h-chapéu têm formas menos óbvias, e vamos derivá-las a partir da onda plana. Essa derivação é um dos momentos mais elegantes da mecânica quântica introdutória. Para encontrar a forma de p-chapéu e h-chapéu, usamos como ponto de partida a função de onda da onda plana, equação 6.2. A equação 6.2 diz que psi de x e t é i elevado a i vezes kx menos ômega t. Essa função descreve uma partícula com momento bem definido P igual a h barra vezes k. A energia dessa partícula vale I igual a h barra vezes ômega. Lembre que h barra é a constante de Planck h dividida por 2π, a mesma h barra da relação de de Broglie. A estratégia agora é calcular as derivadas de psi em relação a x e em relação a t, e ver o que aparece. Esses cálculos vão revelar a forma exata de p-chapéu e de h-chapéu. Vamos calcular a derivada de psi em relação a x, com psi igual a i elevado a i vezes kx menos ômega t.
Derivar o fator I elevado a IKx em relação a x traz um fator IK, então o resultado é IK vezes psi. Agora usamos a relação de Broglie. P é igual a H barra vezes K, portanto K vale P sobre H barra. Substituindo K por P sobre H barra, o lado direito fica I vezes P sobre H barra vezes psi. Rearranjando, chegamos à equação 6, 3. P vezes psi é igual a menos e H barra vezes a derivada de psi em relação a x. O operador momento P chapéu é, portanto, menos IH barra vezes a derivada parcial em relação a x. Repara que P chapéu não é um número, é uma operação de diferenciação espacial. O fator menos IH barra é uma constante imaginária que carrega as unidades corretas de momento. Agora fazemos o mesmo procedimento, mas com a derivada de psi em relação ao tempo. Derivar o fator I elevado a menos I ômega t em relação ao tempo traz um fator de menos I ômega. Portanto, a derivada de psi em relação ao tempo é menos I ômega vezes psi. Usando a relação I igual a H barra ômega, podemos escrever ômega como I sobre H barra. Substituindo, ficamos com menos I sobre H barra vezes psi na derivada temporal. Rearranjando, chegamos à equação 6, 4, I vezes psi é IH barra vezes a derivada de psi em relação ao tempo. O hamiltoniano H chapéu é, portanto, IH barra vezes a derivada parcial em relação ao tempo. A estrutura é completamente análoga à do operador momento, uma derivada multiplicada por uma constante. Vamos agora reunir e comparar os três operadores fundamentais que derivamos ou definimos. São três operadores e apresento cada um com sua equação de definição. O operador posição x chapéu está na equação 6, 5. X chapéu é simplesmente x, ele age multiplicando psi por x. O operador momento P chapéu está na equação 6, 6. Vale menos IH barra vezes a derivada parcial em relação a x. O hamiltoniano H chapéu está na equação 6, 7. Vale IH barra vezes a derivada parcial em relação ao tempo. Repara no padrão, x chapéu atua por multiplicação, enquanto P chapéu e H chapéu atuam por diferenciação. P chapéu diferencia em relação à posição x, e H chapéu diferencia em relação ao tempo t. As equações 6, 8, 6, 9 e 6, 10 mostram explicitamente o que cada operador faz quando age em psi de x e t. X chapéu atuando em psi produz x vezes psi, a posição entra como um simples fator multiplicativo. P chapéu atuando em psi produz menos IH barra vezes a derivada parcial de psi em relação a x. H chapéu atuando em psi produz IH barra vezes a derivada parcial de psi em relação ao tempo t. Cada operador extrai de psi a informação sobre a grandeza física que ele representa. O mecanismo é geral. Para calcular qualquer grandeza de um sistema quântico, aplique o operador correspondente a psi. Na maioria dos sistemas físicos que nos interessam, a energia total é cinética mais potencial. Na mecânica clássica, o hamiltoniano é H igual a P ao quadrado sobre 2m mais o de x. Para construir o hamiltoniano quântico, substituímos x pelo operador x chapéu e P pelo operador P chapéu. Isso nos dá a equação 6, 11. H chapéu é P chapéu ao quadrado sobre 2m mais o de x chapéu. O termo P chapéu ao quadrado sobre 2m é o operador de energia cinética. O termo U de x chapéu é o operador de energia potencial, que age multiplicando psi pela função U de x. A substituição direta das grandezas clássicas pelos operadores é o procedimento padrão para construir qualquer hamiltoniano quântico. Calculamos agora a forma explícita de H chapéu, substituindo a expressão de P chapéu na equação 6, 11. Precisamos avaliar P chapéu ao quadrado, isso significa aplicar P chapéu duas vezes em sequência. P chapéu age como menos IH barra vezes a derivada em relação a x, conforme a equação 6, 6. Aplicando duas vezes, obtemos menos IH barra ao quadrado vezes a segunda derivada em relação a x. O fator menos I ao quadrado vale menos 1, então ficamos com menos H barra ao quadrado vezes a segunda derivada. Dividindo por 2m, chegamos ao operador de energia cinética na sua forma diferencial. O resultado está na equação 6, 12. H chapéu é menos H barra ao quadrado sobre 2m vezes a segunda derivada em relação a x mais o de x. Esse é o hamiltoniano quântico na forma explícita, e é ele que aparece diretamente na equação de Schrödinger. Existe uma classe especial de funções de onda com papel central na mecânica quântica. São as funções de onda que são autoestados do hamiltoniano H chapéu. Uma função psi é autoestado de H chapéu quando H chapéu atuando em psi produz exatamente I vezes psi. Isso é a equação 6, 13. H chapéu psi é igual a psi onde é um número real.
Fisicamente, isso significa que o sistema está num estado em que a energia tem valor exato e sem nenhuma dispersão. Chamamos esses estados de estados estacionários. Mas nem toda função de onda é alto estado de H-chapéu, essa é uma condição especial, não a regra geral. Quando psi não é alto estado, a energia não tem valor definido. Há uma distribuição de probabilidade sobre vários valores possíveis de E. Chegamos na subseção 6.2.1, que trata dos valores médios de grandezas físicas. A pergunta prática é, dado que conhecemos psi de x e t, como calculamos previsões para o que medimos no laboratório? Uma dúvida natural aparece aqui, por que calcular médias e não valores exatos de cada medição? A resposta é que a mecânica quântica, em geral, não prevê o resultado individual de uma medição, apenas a distribuição de probabilidade. O valor médio é a previsão mais direta que a teoria oferece, e é o que comparamos com a média de muitas medições experimentais. Vamos ver como calcular o valor médio de x e de x ao quadrado como casos concretos dessa ideia. O valor médio da posição, denotado colchete angular x colchete angular, está definido na equação 6.14. A construção é uma média ponderada. Integramos x vezes a densidade de probabilidade P de x e t sobre todo o espaço. Substituindo P de x e t por psi estrela vezes psi, chegamos à forma explícita da equação 6.14. O significado físico é o seguinte: prepare o mesmo estado psi muitas vezes e meça a posição em cada preparo. A média dos resultados converge para colchete angular x colchete angular. Uma medição individual pode dar qualquer valor compatível com P de x e t, mas a média sobre muitas medições é sempre colchete angular x colchete angular. O mesmo procedimento da equação 6.14 se aplica a x ao quadrado e chegamos à equação 6.15. Em vez de integrar x vezes psi estrela psi, integramos agora x ao quadrado vezes psi estrela psi. A regra geral fica clara. O valor médio de qualquer grandeza f de x é a integral de f de x vezes psi estrela psi. Essa regra vale para posição, posição ao quadrado, energia potencial e qualquer outra função de x. O procedimento é sempre o mesmo. A grandeza que você quer calcular, ponderada por psi estrela psi, integrada em todo o espaço. Os valores médios são a ponte direta entre psi de x e t e qualquer resultado que medimos no laboratório. Vamos fechar a aula recapitulando os 6 pontos centrais que trabalhamos. Primeiro, psi de x e t é a função de onda, e ela carrega a descrição completa do estado quântico do sistema. Segundo, pela interpretação de Born, equação 6.1, o módulo ao quadrado de psi é a densidade de probabilidade P de x e t. Terceiro, o operador momento P-chapéu, equação 6.6, vale menos e h barra vezes a derivada em relação a x, derivamos isso da onda plana. Quarto, o hamiltoniano explícito H-chapéu, equação 6.12, vale menos h barra ao quadrado sobre 2 m vezes a segunda derivada em relação a x, mais o de x. Quinto, autoestados de H-chapéu, equação 6.13, são estados estacionários com energia exatamente definida E. Sexto, os valores médios, equações 6.14 e 6.15, são integrais de cada grandeza ponderada por psi estrela psi. Esses são os ingredientes que vamos combinar na seção 6.3 para escrever e explorar a equação de Schrödinger.